Fala galera, você que está aí ansioso para o concurso de investigador da PCMG. Meu nome é Juliana, eu sou investigadora de polícia, já fui policial penal aqui em Minas Gerais e eu vim trazer para vocês algumas dicas de direitos humanos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdo gratuito que vão aí colaborar com a sua aprovação. Então, bora lá. Hoje nós vamos ter uma aula de direitos humanos com dois temas aí que o pessoal fica bem aflito, ansioso, que não cai em todas as provas, embora recentemente várias bancas tenham incluído esse assunto. Minas Gerais, historicamente, sempre cobrou esses dois temas. E então, nós vamos fazer uma casadinha aqui de Agenda 2030 e PNDH, que são muito importantes para a sua prova. Então vamos lá. Transformando o nosso mundo, Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. O que é a Agenda 2030? É um plano de ação da ONU para transformar o planeta. Ele é muito voltado para sustentabilidade, erradicação da pobreza, combate à fome. São metas que vários países em cooperação se uniram para melhorar o planeta como um todo. Então essa agenda, como eu já disse, é um plano de ação para pessoas, para o planeta, para a prosperidade, distribuição de renda e todos os países interessados e todas as partes atuando em parceria colaborativa. Então, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. Gente, esse número, por incrível que pareça, já caiu em prova, principalmente quando era FUNMARC, já cobrou, outras bancas também já cobraram. Então, tenta lembrar que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. Esse assunto não tem para onde fugir, nós temos que dar uma passada em todos os objetivos, ler as metas, tentar enxergar, tentar fazer um raciocínio lógico para a gente tentar usar a memória visual, porque não dá para decorar tudo e tem que dar uma boa leitura em cada item. Então, nós vamos passar junto, passo a passo, para que a gente possa ter uma noção de todos os direitos que são cobrados e ter uma visão ampla desse documento. Então vamos lá. Em relação a pessoas, como eu disse, um dos objetivos é acabar com a fome. Em relação ao planeta, proteger o planeta da degradação, poluição, desenvolver saneamento básico, esses tipos de direitos que são tratados por esse documento. E prosperidade, distribuição de renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir a pobreza, desenvolver a paz, reduzir os conflitos armados, tráfico de armas, de pessoas. E como que essa parceria é feita? É com parceria de todos os países em colaboração para que o planeta todo atinja essas metas de sustentabilidade. Então, bora lá. Em 2015, né, 193 países, estados membros da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que faz parte do sistema global, se reuniram com o objetivo de erradicar a pobreza. Percebeu-se que um dos maiores objetivos do planeta era erradicar a pobreza extrema. Então, a Agenda 2030 tem esse norte como objetivo principal. Aqui no Brasil, nós já sediamos por 2 vezes encontros da ONU voltados para esse assunto. Nós tivemos o Rio 92, em que, na época, os precursores da Agenda 2030, nós tínhamos os ODM, que era o Objetivo de Desenvolvimento Mundial, e logo em seguida nós tivemos a Rio+20, e hoje nós temos a Agenda 2030, que é mais ampla e mais específica. Então, trouxe aqui a Agenda 2030 para vocês trabalharem aí a memória visual. Eu sei que não dá para decorar tudo, vocês têm muitos assuntos para aprender. Então, vamos aqui ver um por um para a gente aí tentar facilitar na hora da prova. Então, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Objetivo 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, fome zero. Objetivo 3, boa saúde e bem-estar.
Objetivo 4, educação de qualidade. Objetivo 5, igualdade de gênero. Objetivo 6, água limpa e saneamento básico. Objetivo 7, energia acessível e limpa. Objetivo 8, emprego digno e crescimento econômico. Objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura. Objetivo 10, redução das desigualdades. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo 12, consumo e produções responsáveis. Objetivo 13, combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo d'água. Gente, esse vida debaixo d'água não é nem um pouco intuitivo, então preste bem atenção. Se viesse na prova pedindo exceto, poderia vir uma pegadinha aqui, vida debaixo d'água. Como você pensar com um documento tratando vida debaixo d'água? Não é muito intuitivo. Então, estou frisando aqui para vocês se lembrarem que a Agenda 2030 trata da vida debaixo d'água. Nós vamos falar um por um nos próximos slides, mas eu estou te mostrando aqui para vocês terem uma memória visual do que é a Agenda 2030. Então, 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiças, instituições fortes. 17, parcerias em prol das metas. Então, esse 17 também é muito importante porque é através das parcerias que todas as metas serão alcançadas. Então, vamos lá. Erradicação da pobreza. Então, a maioria das metas da Agenda 2030, como o próprio nome já diz, são metas para serem alcançadas até 2030 e elas foram idealizadas ali por volta do ano de 2015. Então, são 15 anos para se atingir, né, algumas metas. A primeira é a erradicação da pobreza. Eu fiz questão de trazer algumas fotos para vocês, porque eu estou tentando apelar para a memória visual de vocês, para vocês lembrarem todos os detalhes que são tratados desse documento. Então, a erradicação da pobreza. Então, a pobreza extrema, muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. E um marco importante que o documento traz é que muitas pessoas vivem com menos de $1,90 por dia. E isso é considerado viver abaixo da linha da pobreza. Então, os objetivos é que as pessoas tenham direitos iguais a recursos econômicos, acessos básicos à propriedade, controle de terra, herança, propriedade. E também trata um pouco dos eventos relacionados ao clima, choques, desastres econômicos, sociais e ambientais. Aí, bem relacionado também à pobreza, é a questão da fome zero e da agricultura sustentável. Você vê que os direitos, eles são relacionados, porque a pobreza está muito relacionada com a fome. Então, o objetivo 2 é acabar com a fome e garantir alimentos seguros, que não basta fornecer alimentação, tem que ser alimentação saudável e segura, né? Livre de doenças, que possam causar doenças, infecções alimentares. Acabar com todas as formas de desnutrição, dobrar a produtividade agrícola e renda de pequenos produtores de alimentos, garantir sistemas sustentáveis de produtos de alimentação, implementar práticas agrícolas resilientes. Gente, essa palavra resiliente, ela aparece demais nesse documento, são várias vezes. Então, uma dica que eu dou para vocês, se vocês tiverem dúvida em alguma questão e aparecer a palavra resiliente, acende o sininho e pensa que pode estar correto, porque ela aparece muitas vezes ao longo do documento. Então, saúde e bem-estar. Você vê, erradicação da pobreza, fome, saúde, tudo relacionado, uma coisa influencia na outra. Então, as metas até 2030. Oferecer uma saúde de qualidade, diminuição da mortalidade materna, para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, acabar com mortes evitáveis de recém-nascido e menores de 5 anos. Você vê que os países em desenvolvimento, os países mais pobres, geralmente o índice de morte materna é muito alto, o índice de morte de recém-nascido. Então, é uma preocupação da Agenda 2030 reduzir esse tipo de mortalidade.
Acabar com as mortes evitáveis, como eu já disse. Outra pegadinha que eu já vi em prova também é essa questão aqui. Eles trocam esse acabar por combater. Eu acho sacanagem isso, mas vamos prestar atenção, por isso que eu até grifei aqui para vocês. Acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais. Eles podem colocar aqui combater a epidemia de AIDS, mas se estiver pedindo a letra da lei que está no documento, vai ser a palavra acabar. Então se atentem a isso. Acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmissíveis pela água e outras doenças transmissíveis. Aqui também fala do uso e abuso de substâncias, álcool, drogas, esse tipo de coisa. Então, é um objetivo global de melhorar a saúde dos países em desenvolvimento. Fala também sobre melhorar a educação sexual e reprodutiva, porque, querendo ou não, a educação sexual influencia diretamente em doenças sexualmente transmissíveis, influencia também em questão de mortalidade materna, que é extrema pobreza, às vezes não tem nenhuma condição, tem vários filhos, todos ao mesmo tempo, sem nenhuma condição financeira, influencia aí na morte materna, na pobreza, é tudo muito interligado. Educação de qualidade. Eu fiz questão de trazer essa foto aí para quando vocês pensarem em educação, talvez não seja tão intuitivo lembrar de educação inclusiva, né, que é incluir também as pessoas com deficiência, as pessoas deficientes. Então, por isso que eu trouxe essa foto aí, esse desenho para vocês lembrarem, né, que tem uma pessoa com uma pessoa com cadeira de roda, um cego, deficiente físico. Então, para vocês ativarem a memória visual e lembrar que o objetivo 4 trata de educação de qualidade e também de educação inclusiva. E fala também da educação do primário, da primeira infância, da qualificação dos professores. Então, como que vai melhorar a educação sem qualificar os profissionais? Então, esse objetivo ele é bem amplo relacionado à educação e fala também eliminar as disparidades de gêneros, aqui no caso entre homens e mulheres, né, acesso ao ensino de mulheres e crianças. E o objetivo 5, que é a igualdade de gênero. Aqui, quando fala de igualdade, nós estamos falando de igualdade material ou de equidade, né? Que é aquela igualdade em que se equiparam as diferenças. Não basta tratar o homem e mulher de forma igual no sentido de igualdade formal. Existem diferenças fisiológicas, né, que é necessária que haja uma equidade, uma igualdade material para que possa equiparar esses desníveis biológicos. Então, trata-se de objetivos de alcançar a igualdade de gênero, empoderar as mulheres e meninas. Esse empoderamento de mulheres e meninas já vi também em várias questões. Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes, eliminar formas de violência, tráfico, exploração sexual, reconhecer e valorizar o trabalho doméstico das mulheres e assegurar acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Acesso à água potável e saneamento. Trouxe essa foto aí para vocês também, para vocês se atentarem, né? Que está muito ligado à pobreza, comunidades carentes, às vezes esgoto a céu aberto. Isso influencia em várias doenças, questões sanitárias e também questão de acesso à água limpa, que influencia, né, na saúde da pessoa como um todo. Então, o objetivo até 2030 trata-se de objetivo de garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e saneamento para todos. Alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segurança. Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos. Melhorar a qualidade de água e redução da poluição. Eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais. Aqui me lembrou a questão do racismo ambiental, que nós vamos falar em outras aulas, mas já vou trazer aqui para vocês, que tem muito a ver com isso, porque o racismo ambiental é uma teoria que fala que as pessoas menos favorecidas, minorias que moram em regiões mais pobres, acabam sendo mais afetadas pelos desastres ambientais, mais afetadas, por exemplo, uma empresa de grande porte que irá gerar muitos resíduos, normalmente ela se instala em locais mais pobres, com uma população menos favorecida, onde a fiscalização normalmente é um pouco menor, né? Então acaba que
E esse assunto tem um pouco a ver com racismo ambiental, que pode vir também numa temática de minorias, que nós vamos falar em outras aulas. Então, energia limpa e acessível. Trouxe uma foto aqui para vocês de energia eólica, que é uma energia renovável, que é uma energia considerada que não traz tantos resíduos, né? Então, aqui, até 2030, assegurar um acesso universal, confiável, moderno, a preços acessíveis de energia, aumentar substancialmente as energias renováveis, como eu falei, na matriz energética global, dobrar a taxa de melhoria de eficiência energética e trabalhar com energia limpa, que vai poluir menos o planeta, ser um planeta mais sustentável, que é um dos objetivos aí da Agenda 2030. Então, 8, trabalho decente e crescimento econômico. Aqui fala um crescimento anual de pelo menos 7% superior no produto interno bruto de cada país, incentivar aqui até 2020. Gente, a agenda é 2030, mas dentro dela existem metas com outros anos, com metas mais breves. Eu fiz questão de destacar aqui para vocês que até 2020, então pode ser uma pegadinha de prova isso. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. Aqui, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna, né? É um absurdo pensar que até hoje, que em 2024, a gente ainda vê casos de escravidão, acabar com o tráfico de pessoas, proibição de trabalho infantil, proibição de recrutamento de crianças soldados, já vi isso em prova também, falar sobre crianças soldados. E aqui outra meta mais antecipada, que até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Então, nesse objetivo 8, nós temos duas metas diferentes, que é de 2020, reduzir desemprego entre jovens, e 2025, acabar com as formas de trabalho infantil. Então, aqui o objetivo 9 é sobre indústria, inovação, acesso a pesquisas, créditos, pesquisas científicas, de forma que a favorecer os países em desenvolvimento a ter crescimento financeiro, né? Porque investir nessas tecnologias acaba alavancando o PIB do país, acaba aumentando o desenvolvimento e crescimento financeiro. 10, redução das desigualdades. A gente sabe que a gente vive em um mundo desigual, né? Poucas pessoas concentram a riqueza muito maior do que a maioria da população. Então, aqui é progressivamente alcançar e sustentar o crescimento de renda dos 40% da população que vive em uma taxa de pobreza. Empoderar e promover inclusão social, econômica e política, garantir igualdade de oportunidade e reduzir desigualdades, eliminação de leis e políticas e práticas discriminatórias. A gente já viu uma questão que trouxe exatamente essa parte aqui, que é garantir a igualdade de oportunidades, reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio de eliminação de leis e políticas discriminatórias. Então, vamos observar. Essa foto aí, vocês podem ver, né, que lado a lado aqui, um prédio de alto padrão e ao lado comunidades mais pobres. Então, cidades e comunidades sustentáveis. Gente, esse objetivo 11, eu acho que tem uma pertinência temática bem legal, porque teve aquele desastre aquático, né, que envolveu desastres ambientais lá no Rio Grande do Sul, e aqui fala exatamente de desastres e calamidades públicas relacionadas à água. Então vamos atentar aqui que se a FGV quiser lançar algum caso concreto falando do Rio Grande do Sul e citar isso aqui, é uma boa temática para cobrar em direitos humanos. Então, até 2030, garantir acesso a todos a uma habitação segura, adequada e preço acessível. Até 2030, proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros e acessíveis. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes de pessoas afetadas por catástrofes. É isso aqui que eu estou falando com vocês. Tem uma pertinência temática, porque foi recente o desastre lá
no Rio Grande do Sul, e substancialmente diminuir perdas econômicas diretas causadas por elas ao produto interno bruto, incluindo desastres relacionados à água, com foco em proteger os mais pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que quando tem algum desastre, alguma catástrofe, quem sofre são os mais pobres. Todo mundo sofre de uma maneira geral, mas os mais pobres são mais atingidos. Então vamos aqui, o 12, consumo e produção responsável. A gente sabe que o consumismo tomou conta do planeta, isso gera resíduos, isso gera lixo. Então é também uma preocupação da Agenda 2030. Então, estabelecer padrões de consumo sustentável, gestão sustentável e uso eficiente de recursos, reduzir pela metade o desperdício de alimentos e trabalhar com a reciclagem. A gente vê que antigamente a gente comprava produtos que duravam muito tempo, então hoje os produtos já são feitos para serem descartáveis e isso aumenta a produção de lixo, isso é uma preocupação mundial. Então, objetivo 13, ação contra a mudança global no clima. Então, assim, trabalhar com, evitar, né, ajudar a combater essas alterações climáticas que podem gerar catástrofes em todos os países, fazer planejamento adequado de gestão eficaz em mudanças de clima e soluções adequadas. Vida na água, outra meta aí diferente de 2030 que vocês também devem acender a luzinha e prestar atenção. Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente advindas de atividade terrestre, minimizar e enfrentar os impactos de acidificação dos oceanos, inclusive por meio de esforço de cooperação científica de todos os níveis. Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares e desenvolvimento de países. Então, gestão sustentável de recursos marinhos, gestão sustentável de pesca, eu trouxe a foto aí para vocês observarem, né, a quantidade de lixo que é depositado nos mares. Essa poluição causa acidificação dos mares, pode ocorrer morte de animais marinhos, essa acidificação, ela também influencia nos corais, então atrapalha a vida marinha de um modo geral, né? Então é uma preocupação também. 16. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Trata-se de promover a sociedade pacífica para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas as instituições eficazes e responsáveis, reduzir significativamente todas as formas de violência e taxas de mortalidade, acabar aqui com o fluxo financeiro de tráfico de armas ilegais. Então, pus a fotinha para vocês lembrarem que trata de violência, paz. 17, aqui é ao final, que são as parcerias, né, finanças, fortalecer a mobilização de recursos, inclusive por meio de apoio internacional, tecnologia, acesso à tecnologia, inovação, para o país se desenvolver, para os estados subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, chegarem a patamares, eles têm que investir em tecnologia, capacitação em países em desenvolvimento e comércio multilateral e universal. Então, a Agenda 2030 alcançou o objetivo, está em vias de se alcançar. Os estudos mostram que tiveram avanços significativos, mas a pandemia e outros obstáculos que ocorreram durante esse prazo atrasaram atingir essas metas, né? E ainda está bem aquém do que deveria estar. Então, agora vamos falar sobre o PNDH. O que é o PNDH? É um Programa Nacional de Desenvolvimentos Humanos e ele teve início pós-ditadura militar, né, através de um processo de redemocratização do país em 1985. Então, uma informação que cai muito em questão é que ele foi elaborado na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena em 93. Eu trouxe aqui até como já foi cobrado no cargo de delegado de polícia, mas aqui em Minas Gerais, as questões de direitos humanos não têm muita diferença em relação aos cargos. O que pode ser cobrado para delegado, pode ser cobrado para escrivão, investigador. Normalmente aqui
principalmente quando era FUMAC, não havia diferença de nível de cobrança. E com a FGV, como a gente ainda não sabe, eu trouxe aqui para vocês verem que essa informação pode cair. Então, foi cobrado no concurso de escrivão em 2018. Vamos ler. Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, é correto afirmar a elaboração de programas nacionais de direitos humanos decorreu da recomendação feita na Conferência Mundial de Viena de 93. Então, ou seja, bastava você saber que foi uma recomendação da Conferência de Viena em 93. Algumas informações que são decoreba costumam cair em prova, então a gente tem que trabalhar aqui junto. Então, nós temos 3 PNDH e essa informação do ano que ela foi elaborada, publicada e qual o presidente que publicou costuma cair em prova também. Então, eu trouxe aqui para vocês. O PNDH1, ele foi no governo do Fernando Henrique Cardoso em 96. O PNDH2, ele foi publicado também por Fernando Henrique Cardoso em 2002. E o PNDH3 foi no governo Lula em 2009. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos, conhecido como PNDH, ele iniciou-se após o final, né, do período militar, da ditadura militar. Então, foi um processo de retomada, de redemocratização do Brasil, e ele foi idealizado ali em 1985. A construção dos programas nacionais deu-se através de uma recomendação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena em 93. Gente, essa informação cai em prova, por isso que eu trouxe aqui uma questão para vocês, que foi cobrado na prova de delegado de polícia. Aqui em Minas Gerais, historicamente, a cobrança, tanto para investigador, para escrivão, delegado, perito, normalmente não tem muita diferença em direitos humanos. Por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês darem uma olhada. Eu sei que mudou de banca, mas é uma informação que pode perfeitamente vir na sua prova, e basta aqui uma decoreba. Então, como que caiu aqui para escrivão em 2018? Sobre Polícia Nacional... FUMAC, escrivão 2018. Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, é correto afirmar a elaboração dos Programas Nacionais de Direitos Humanos decorreu de uma recomendação na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena. Aí, para vocês verem, bastava saber essa informação, uma questão de decoreba. Acho sacanagem cobrar isso, mas a prova cobrou. E outra informação que vem em prova também é quando que foi publicado o PNDH, qual governo que publicou. Então, eu trouxe aqui para vocês. O PNDH1 foi publicado no governo Fernando Henrique Cardoso em 96. O PNDH2 também foi pelo Fernando Henrique Cardoso em 2002. E o PNDH3 foi pelo governo Lula em 2009. Já vi pegadinha dizendo que o PNDH3 foi no governo Dilma. Pode vir falando que foi no governo Bolsonaro, mas na verdade foi no governo Lula. Então fiquem atentos a uma pegadinha simples de prova. Então, bora lá. O PNDH1, ele tinha foco nos direitos de primeira dimensão, aí são os direitos civis, com foco especial no combate à impunidade e à violência policial. Isso também tem muita pertinência, pode cair em prova para a gente, porque trata da atividade fim que nós estamos tentando alcançar aqui. Então, ele foi estruturado em propostas de curto, médio e longo prazo. Vocês vão ver que nos outros planos são diferentes. Então, essa também é uma informação importante. E eu trouxe aqui para vocês, vou até colocar na tela para ficar maior, só um minutinho. Trouxe aqui na tela para vocês observarem aqui algumas coisas importantes, que é para vocês ativarem a memória visual. Quem que publicou? Foi Fernando Henrique Cardoso, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Vocês podem ver aí que cada decreto substitui o outro. Então, você vê que foi o decreto 1904 de 96, que foi revogado pelo decreto 4.229 de 2002. E vocês podem ver aí que são apenas 8 artigos. Então, assim, trouxe para vocês terem uma visão global do que é. Então, lembre-se, cada PNDH publicado revogou o anterior.
Então, o PNDH2, ele foi aprovado em 2002 pelo Fernando Henrique Cardoso, o chamado de FHC. Então, ele trabalhou ali, além dos direitos de primeira dimensão, já foram incluindo ali os direitos culturais, econômicos, né? Então, trabalhou direitos civis, políticos, que são de primeira dimensão, e incluiu direitos sociais, culturais, econômicos, trouxe ele também um pouco de direitos de terceira dimensão, no caso que direitos ao meio ambiente. Então, e outra previsão que cai também em prova é que eles foi acordado que haveriam planos anuais. Isso aí pode ter uma pegadinha. No anterior era mais genérico, era mais aberto, né? Ele trazia metas de curto, médio e longo prazo. Aqui não, aqui era estabelecido planos anuais para vocês verem aí novamente, né, que um decreto substitui o outro. Aqui foi revogado pelo decreto 7.037, que no caso é o PNDH 3, e foi também por Fernando Henrique Cardoso. E vamos lá. Esse também, ele tinha 8 artigos, você vê que eles eram curtinhos, né? E o PNDH3, que foi elaborado em 2009 no governo Lula, ele foi aprovado pelo decreto 7.037, que eu trouxe aí para vocês no slide passado, e é importante que vocês saibam que ele possui 6 eixos e 25 diretrizes. Essa informação bobinha cai em prova, gente. Então lembre-se, são 6 eixos e 25 diretrizes. Aí vocês lembram que no PNDH1 eram metas médio, curto e longo prazo. E no PNDH2 eram planos anuais. Nesse caso aqui são bianuais, são 2 planos por ano, bianuais. Então, aqui, ó, metas e recursos para implementação do PNH serão definidos e aprovados em ação de direitos humanos bianuais. Então, são 2 planos por ano. Então, vamos lá. O PNDH3, que é o mais recente, que é o que está em vigor, pois os outros foram revogados, nós temos que trabalhar aqui passo a passo. Então, não tem muita escolha, não tem muito para onde fugir. Nós temos que comentar aqui todas as diretrizes e os eixos. E eu vou sinalizar aqueles que são mais importantes para a prova de vocês. Então vamos lá. Eixo orientador 1, que é a interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. A diretriz 1 vai trabalhar com democracia entre Estado e sociedade civil. A diretriz 2 fala sobre fortalecimento de direitos humanos. Diretriz 3, integração e ampliação dos sistemas de informação em direitos humanos. E construção de mecanismos para avaliação e monitoramento de sua efetivação. Eixo orientador 2, desenvolvimento e diretrizes em direitos humanos. Então, aqui, efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável. Diretriz 5, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais. Você vê aqui que trouxe aqui direito de terceira geração. Eixo orientador 3, que é universalizar os direitos em um contexto de desigualdade. Diretriz 7, garantia de direitos humanos de uma forma universal, indivisível, interdependente e assegurado cidadania plena. Diretriz 8, promoção de direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral. Diretriz 9, combate às desigualdades estruturais. Diretriz 10, garantia de igualdade e diversidade. Eixo orientador 4, eu acredito que seja o mais importante. Eu aconselho vocês a lerem todos, mas esse aqui, principalmente, vocês têm que dar uma boa leitura nele, porque a pertinência temática é muito grande, trata da segurança pública, do acesso à justiça, do combate à violência. Então, deem uma atenção principal a esse eixo orientador 4. Então, vamos lá. Diretriz 11, democratização e modernização dos sistemas de segurança pública. Diretriz 12, transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Diretriz 13, prevenção de violência e da criminalidade e profissionalização e investigação de atos criminosos. Diretriz 14, combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Esse nós vamos até ler de novo. Esse
Eu já vi em várias questões de prova, que é muito importante, tem muita pertinência temática. Quando você faz um concurso para carreira policial, o que que eles querem incutir dentro da sua cabeça é violência policial, tortura, abuso de autoridade. Então preste atenção nessa diretriz. Vamos ler novamente. Diretriz 14, combate à violência institucional com ênfase na erradicação de tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Diretriz 15, garantia de direitos das vítimas de crimes de proteção e das pessoas ameaçadas. Diretriz 16, modernização da política e execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas de privação de liberdade. Diretriz 17, promoção do sistema de justiça mais acessível, ágil, efetivo para conhecimento e garantia de defesa. Então, eu trouxe aqui também uma questão, como já foi cobrada, eu gosto de ir encaixando aqui, mostrar para vocês, mesmo sem trazer a questão completa, eu gosto de trazer aqui para vocês verem que essa informação é importante e isso ativa o sininho de vocês. Então, aqui, como já foi cobrado aqui, a CESP considerou essa alternativa correta. Então, o eixo orientador 4 parte do pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses estruturais da segurança pública. Então, a CESP considerou essa alternativa correta, principalmente porque aqui trata da violência policial, do combate à tortura. Então, eixo orientador 5, educação, cultura e direitos humanos. Nós temos a diretriz 18, que é efetivação das diretrizes e princípios de política nacional de educação e direito para fortalecer cultura e direitos. Diretriz 19, fortalecimento de princípios de democracia e direitos humanos no sistema de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Diretriz 20, reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção de direitos humanos. Diretriz 21, promoção de educação e direitos humanos no serviço público. Gente, essa diretriz 21 é muito importante. Vocês podem ver que nos últimos anos, muitos concursos que até então não cobravam direitos humanos, estão cobrando direitos humanos, porque faz parte desse plano, desse PNDH3. Por exemplo, vocês podem ver que na carreira da defensoria e na carreira de policial sempre cobrou direitos humanos na maior parte dos estados. Porém, agora o Ministério Público vem cobrando direitos humanos, concurso para juiz, o ENAM, que é o exame que você faz antes de fazer os exames da magistratura, também vem cobrando direitos humanos. Então, vocês veem que é um direcionamento para que todos os servidores públicos entendam de direitos humanos. E também na carreira, durante o curso, você faz cursos de direitos humanos. Na Cadepol, vocês vão ter aula de direitos humanos. Também cursos EAD ministrados pela polícia sobre direitos humanos. Então, você vê que é uma preocupação que os servidores entendam de direitos humanos. Então, pode cair em prova. Então, lembre-se, na diretriz 21, aqui no eixo 5, fala sobre o ensino de direitos humanos para os servidores públicos. Diretriz 22, garantia de direitos na comunicação democrática, o acesso à informação e a consolidação de cultura em direitos humanos. Então, eixo orientador 6, direito à memória e à verdade. Diretriz 23, reconhecimento da memória e da verdade como direitos humanos, cidadania e dever do Estado. Diretriz 24, preservação da memória histórica e construção pública da verdade. Diretriz 25, modernização da legislação relacionada à promoção do direito à memória, fortalecimento da democracia. Então, gente, para a gente finalizar aqui a parte teórica, vamos frisar aqui que são 6 eixos orientadores e 25 diretrizes. Não são exatamente a mesma quantidade de diretrizes em cada eixo, mas elas são divididas aí entre os eixos. Então, vou falar aqui agora para vocês uns pontos principais do anexo aqui, que fala sobre o eixo 4, que é o eixo da segurança pública, que eu acredito que seja o mais importante para nós. Essa 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, ela já apareceu em prova, então eu grifei aqui para vocês lembrarem que tem relação com o eixo orientador 4 e tem relação com o PNDH. Então aqui, o eixo orientador 4, nos seus anexos, ele trata aqui de uma ampla reforma no modelo de polícia, ele trata também da priorização da transparência e participação popular, instando o aperfeiçoamento de estatísticas e publicação de dados.
Ele trata também com muita ênfase aqui na erradicação da tortura e na redução da letalidade carcerária. Fala aqui também sobre o sistema de proteção de vítimas e testemunhas, defensores de direitos humanos, de crianças e adolescentes ameaçadas de morte. Trata aqui também propõe também uma reforma na lei de execução penal. Aqui fala também do fortalecimento de defensoria pública. Isso aqui está muito ligado ao acesso à justiça, né, pelas camadas mais pobres, porque a defensoria pública é para aqueles que não têm condições, né, de contratar um advogado, ou mesmo aquelas pessoas que precisam de uma curatela especial, as pessoas que estão ausentes, não tem ninguém para defender. Então, o fortalecimento da defensoria faz parte aí de acesso à justiça. E reforçando também a noção de acesso universal à justiça, direito fundamental, sustentando que a democracia e os processos de participação e transparência. Então, gente, depois vocês vão ter que ler com calma tanto a Agenda 2030 quanto o PNDH, principalmente fazer uma leitura boa do PNDH 3, porque os outros já estão revogados. Mas eu tentei aqui trabalhar com vocês os principais pontos para que vocês possam ter uma visão ampla do que é tratado em cada um. Então, agora nós vamos fazer brevemente aqui algumas questões, tá? Rapidinho para a gente finalizar essa aula. Então, questão 1. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, foi elaborado pela primeira vez em 96 e enfatizava os direitos civis e políticos. Esse enunciado aqui já é uma aula de revisão para a gente, ó. Foi em 96 e falava sobre direitos civis e políticos. Em 2002 foi reformulado e incorporou direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Aí você vê que em 2002 ele já vem, não tem só os direitos de primeira dimensão, já inclui aí os direitos de segunda dimensão. Está em vigor um programa lançado em 2010 e incorpora, aqui no caso eu acho que é 2009, acho que a questão errou aqui, incorpora debates sobre a necessidade de ampliação dos mecanismos e participação, construção, monitoramento de políticas públicas de direitos humanos no Brasil, e o programa está estruturado em, vamos direto para a resposta, que é 6 eixos orientadores. A gente acabou de falar, são 6 eixos orientadores e 25 diretrizes. Então vamos para a questão 2. A proteção de direitos humanos no Brasil conta com uma legislação que instituiu o Programa Nacional de Direitos Humanos. A respeito do PNDH, assinale a alternativa correta. Vamos aqui também, nós estamos com tempo escasso, vamos direto para a resposta. Os direitos sociais são promovidos pelo PNDH. Então, sim, você vê que os direitos sociais, a partir do PNDH 2 e principalmente no 3, trabalha muito com direitos sociais. Vamos aqui para a questão 3. Os chefes de Estado, de governo e altos representantes reunidos na sede das Nações Unidas, em Nova York, de 25 a 27 de setembro de 2015, lançaram novos objetivos de desenvolvimento sustentável, a chamada Agenda 2030. Você vê que esse enunciado também nos aproveita para fazer uma revisão, né? Como eu disse, em 2015, que foi a iniciativa lá de fazer as ODSs. Então, considerando a Agenda 2030 das Nações Unidas, analise os objetivos a seguir. Alternativa 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, e alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas. Sim, nós falamos desse inciso, está previsto lá na Agenda 2030. 2. Assegurar a educação inclusiva, equitativa, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, bem como construir infraestruturas resilientes. Lembra, gente, que eu falei da palavra resiliente, ela aparece muito. Promover industrialização inclusiva, sustentável, fomentar a inovação. Aqui, 2 pontos que eu frisei com vocês, que é educação inclusiva e a palavra resiliente. Vocês veem, mesmo se vocês não lembrassem com muita nitidez, vocês iam, às vezes, por dedução, lembrando disso que eu frisei com vocês. Então, 3. Proteger e recuperar, promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável florestas e combater desertificação, deter e reverter degradação na terra e deter perda de biodiversidade, também assegurar padrões de produção de consumo sustentáveis. Então, todas estão corretas, a resposta é a letra E. Vamos aqui para a nossa última questão da FGV também. A Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno respeito ao direito internacional, fundamenta-se na Declaração Universal de Direitos Humanos, em tratados internacionais de direitos humanos e na Declaração do Milênio, nos resultados da Cúpula 2005. É informada ainda por outros instrumentos, tais como Declaração de
sobre o direito e desenvolvimento, os novos objetivos, metas a entrar em vigor no 1º de janeiro de 2016. A Agenda 2030 contém 17 objetivos e os indiretamente relacionados com a saúde. Bora lá. Avalie esses objetivos e as metas que incluem. Então, quer saber o que está exatamente tratado lá na Agenda 2030. Por isso que eu trabalhei com vocês bem pausadamente todos os direitos tratados lá para vocês lembrarem. Não dá para decorar, mas você tem que usar a memória visual e tentar ir pela lógica. Então, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. Isso aqui é clássico, isso está previsto lá. 2, eliminar todas as formas de discriminação racial, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento básico. Olha, isso aqui foi uma pegadinha, porque a discriminação racial é um direito muito importante, deve ser protegido, mas ele não está previsto na Agenda 2030. Nós falamos todos, passo por passo aqui, e nós não falamos em nenhum momento de desigualdade racial. Então, essa está errada. 3, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis e assegurar uma vida saudável, promover o bem de todos e todas as idades. Essa está correta, gente. Então, a resposta certa vai ser 1 e 3, porque a banca jogou uma pegadinha aqui e falar sobre eliminar todas as formas de discriminação racial, que é um direito que a gente lê, a gente sabe que é importante, a gente até é induzido a marcar, mas a Agenda 2030 não tratou especificamente disso. Então é isso que eu me preparei para trazer para vocês. Eu agradeço quem ficou até aqui o final. Eu peço que você, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe o seu comentário. Escreve aqui quais as dicas que você quer, quais as aulas que você tem interesse, quais os tópicos que você tem mais dificuldade, se vocês querem uma aula de questão, se vocês querem um determinado tema de direitos humanos específico, se vocês gostaram da aula, se tem alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, e um abraço para vocês e boa sorte!